Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, e antes disso, deixa eu falar já para você que se você não é inscrito, você que vai estar assistindo esse vídeo, não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Se inscreva, o Palavra de Deus e o canal Ministério Zoe, eu e a pastora Rita, nós administramos os dois. São dois canais com o objetivo de trazer ensino, com o objetivo de falar da Palavra de Deus, com o objetivo de orar, amém? Então sejam muito bem-vindos. Se você não é inscrito ainda no canal Palavra de Deus, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha e nos ajude a crescer cada vez mais, amém? Então eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração nesse dia especial, dia do trabalhador, dia onde muitas vezes a gente pensa assim, pastor, nós estamos trabalhando, olha, eu trabalho tanto, mas eu não estou vendo muitas vezes uma prosperidade na minha vida, ou muitas vezes eu estou desempregado, eu estou com problema na área financeira. O que acontece comigo, pastor? Então, eu quero trazer hoje alguma palavra para você, que o título ele é bem sugestivo e ele vai se encaixar bem nisso que nós estamos falando hoje, tá? O título da nossa mensagem de hoje é Bênçãos do Antigo Testamento. Elas são válidas para mim hoje. Eu recebo essas bênçãos que está descrita no Antigo Testamento. Ela é válida para nós hoje? Elas são para nós? Então, nós vamos estar falando um pouquinho hoje dessas bênçãos. Pastor, mas o que tem a ver com prosperidade? O que tem a ver com o meu trabalho, com finanças? Vocês vão perceber que tem tudo a ver com isso. Amém? Então, primeiramente eu quero te fazer essa pergunta. Você acha que as bênçãos relatadas no Antigo Testamento, ela é válida para nós hoje? Todas as bênçãos que estão lá no Antigo Testamento, antes de Jesus, ela é válida para nós hoje? Ou não? Jesus veio e aboliu tudo isso. Então, o que você acha? O que você pensa sobre isso? Eu quero primeiramente trazer para vocês um conhecimento teológico básico para que você possa entender aonde nós vamos chegar, ok? Primeiramente, nós temos que entender que esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento foi algo deixado pelos homens, né? Os estudiosos que criaram isso, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Na verdade, isso não existe, né? Antigo Testamento e Novo Testamento. Tá? Porque a Bíblia é uma só. Tanto o Antigo Testamento, ele completa o Novo Testamento e eles não se contradizem. Ok? Mas eles colocam o Antigo Testamento e o Novo Testamento como sendo ali a vinda de Jesus um divisor de águas, mas não com o objetivo de abolição da lei, como algumas igrejas até pregam. Algumas igrejas pregam que vivem somente o Novo Testamento. Eu vivo o Evangelho de Cristo, do Novo Testamento. Faz até questão de frisar isso. Mas é importante salientar que, teologicamente, essa divisão ela foi feita simplesmente pela vinda de Jesus. A vinda de Jesus ela vem cumprir uma promessa do Antigo Testamento e ali ele começa a dar um novo rumo para as pessoas. Aonde Deus falava através de Moisés, através dos profetas, né? Continuou falando através dos profetas, depois da vinda de Jesus. Jesus, o próprio Deus encarnado, fala e ensina o seu povo aqui na terra, e depois quando ele é ressuscitado, ele deixa o Espírito Santo para nós, ou seja, em nenhum momento a humanidade ficou sozinha. Em nenhum momento. Em toda a história, Deus esteve presente no meio do seu povo. Ok? Muito bem. Antigo Testamento, como nós chamamos, né? O Antigo Testamento, ele foi criado de leis, ordenanças, decretos, princípios bíblicos que nos ajudam a viver um verdadeiro cristianismo. Mas esses mandamentos, essas normas, esses decretos,
eles não ficaram restritos somente ao Antigo Testamento. Eles também são válidos para o nosso dia. Você vai entender melhor agora. Calma. E eu vou citar para vocês aqui. As leis que encontramos na Bíblia são 4 tipos de leis. 4. Para que você possa entender melhor. Nós vamos ver leis civis, que são leis que vai trazer proteção e vai reger o povo de Israel. Nós vamos ver leis cerimoniais, que eram aquelas leis que envolviam sacrifícios, ofertas de animais, específicas para o santuário de Deus, tá? Para o culto. Leis na área da saúde e leis morais. O que são as leis morais? As leis que expressam o caráter de Deus. As leis que nós conhecemos como os 10 mandamentos. As leis que foram escritas, foram dadas, aquelas tábuas escritas pelo dedo de Deus. Essas leis morais que expressam o caráter de Deus são uma das que não foram revogadas. Ou seja, por que elas não foram revogadas? Porque elas se cumprem até a terminação dos tempos. Enquanto existir a terra, vai existir a lei. Essa lei moral, a lei dos mandamentos. Outras leis, como por exemplo as leis cerimoniais, que, como eu repito, as leis cerimoniais são aquelas leis de oferta, de sacrifícios, né, no santuário, no templo de Deus, eles não são necessários mais. Se entende, e a Bíblia nos ensina, que elas não são necessárias mais. Por quê? Por causa que Cristo, ele foi o sacrifício. Ele foi o cordeiro imolado. Ele foi o verdadeiro sacrifício para nos remir de todo pecado. Então, essa lei, ela não foi abolida, ela foi cumprida. A lei, ela não foi abolida. Não existe lei abolida. Existe lei cumprida, que foi cumprida. Outras leis vão se cumprir somente quando o mundo acabar, quando tudo isso não existir mais. Amém? Então, por exemplo, quando nós vamos ali em Mateus, daí você pode abrir sua Bíblia, no livro de Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim, ó: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu vim abolir aquilo que os profetas disse, o que Deus colocou em lei. Não. Jesus não veio para abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Perceba, é diferente. Abolir e cumprir são diferentes. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então as leis cerimoniais, elas se cumpriram. Quando que elas se cumpriram? Quando Jesus foi entregue na cruz. As leis cerimoniais, elas se cumpriram. Então outras leis, elas vão permanecendo. Outras se cumpriram, outras não. Existem leis que não fazem sentido no nosso período hoje, no nosso tempo. Ok? Existem leis que elas já não fazem mais sentido para nós aqui, no nosso tempo hoje. Por quê? Porque nós temos as nossas leis civis. As nossas leis que ditam impostos e ditam o seu terreno, as escrituras. Então elas não fazem sentido para nós hoje. Então elas se cumpriram, elas tiveram um tempo de cumprimento. As leis cerimoniais tiveram tempo de cumprimento. As leis de saúde, algumas vingam até hoje. Outras já não fazem mais sentido. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa tecnologia diferente, né? Mas temos todos sim um cuidado. Ok? Então, existem leis que se cumpriram, que se cumpriu lá atrás, né? Se cumpriu com a volta de Cristo, e outras leis, como as morais, né, que expressam o caráter de Deus, elas vão estar expressas enquanto existir céu e terra. Ok?
quando fala céus e terra, não está falando de céu aonde Deus mora, onde Deus habita. Céus, esses céus que nós vemos, né? E terra. Enquanto existir céus e terra, vai estar existindo essas leis ainda. Então, existem leis, sim, que ela ainda se cumpre em nosso tempo, ela ainda vigora em nosso tempo, outras já se cumpriram. Ok? Até aqui entendido, queridos? Entendidos o que eu quero dizer? O que eu estou trazendo aqui? Deu para entender de uma maneira resumida, porque isso aqui poderia ser feito uma conferência, só para você ter uma ideia. Ok? Então, até aqui, de uma maneira resumida, conseguimos entender o que eu quis dizer? Ótimo. Com isso, eu quero dizer o quê? Que tanto mandamentos como decretos, elas ainda, algumas delas vigoram em nossas vidas. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Ou capítulo 5, melhor dizendo. Capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Amém? Deixa eu ver o que a irmã Rosineide escreveu aqui. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Ele promete, Ele cumpre. Amém, irmã. Amém. Amém. Se alguém não entendeu o que eu falei aqui, me fala ali que eu explico novamente. Ok? Porque agora eu quero sair da parte teológica e entrar na parte mesmo de ensino. Bom? Então, o livro de Deuteronômio, capítulo 5, nós não vamos ler, mas só para você observar aí na sua Bíblia, ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre os 10 mandamentos. No capítulo 5, no capítulo 6, vai estar falando, capítulo 6 e capítulo 7, ele vai estar decorrendo sobre os mandamentos, vai estar falando sobre os decretos, vai estar falando sobre algumas coisas mais específicas, como, por exemplo, a idolatria. E no capítulo 7, verso 12, eu quero que nós vamos ler, eu quero que você entenda que os 10 mandamentos, ele não foi abolido da lei, porque ele faz parte da lei moral, que expressa o caráter de Deus, que foi escrito pelos dedos de Deus. Aí, nós vamos entender o que? Pastor, então quer dizer que os 10 mandamentos não foi abolido? Não, não foi abolido. Pelo contrário, ele se cumpre. Enquanto existir céus e terra, vai se cumprir. Mas dentro dos 10 mandamentos, existe decretos. Você sabia? Pois é. Por exemplo, um decreto onde fala que os filhos vão responder pelos pecados dos pais, até a 3ª e 4ª geração. São decretos que demonstram que se um pai ou uma mãe, eles fizerem algo de errado, cometer pecado, aquele pecado, se não houver arrependimento, se não for renunciado, ele vai reverberar na vida do filho, do neto ou do bisneto. Ok? Porque é um decreto geracional. Ele tem um período que ele vai correr. Quem peca, morre. Mas a consequência do pecado reverbera na sua geração. Ou seja, isso é um decreto, isso não é um mandamento, isso é um decreto de Deus, que está incluso no mandamento. Então não se tira isso. Tem pessoas que acham, não, esse negócio de maldição não existe. Peraí, se ela não existe, então eu tenho que tirar o mandamento e excluir o mandamento, abolir o mandamento. Você entendeu? Por quê? Porque os mandamentos e os decretos que está nos 10 mandamentos, ele faz parte do caráter de Deus. Olha para você ver como que é sério esse negócio de maldição hereditária. Ou herança geracional, como chamam, né? É muito sério. Por quê? Porque ele se cumpre até os nossos tempos hoje. Ok? Com isso, eu entendo que os mandamentos estão em vigor, que os decretos estão em vigor, embora nós não estejamos debaixo da lei, irmãos. Como assim, pastor? O senhor está falando de lei, está falando de mandamento, nós não estamos debaixo da lei? Não, nós estamos debaixo da graça.
Quando você está debaixo da graça, a lei ela se cumpre em você, porque o Espírito Santo ele está em você e ele transforma você ao caráter de Cristo. Ok? Amém? Então, o próprio Espírito Santo, ele entra com o fruto do Espírito em você, aonde você se transforma no caráter de Deus, no caráter de Cristo. Então, é aquela expressão do caráter, aquela lei moral que as pessoas tinham que fazer força para seguir. Quando você é verdadeiramente convertido, verdadeiramente, vou reforçar, verdadeiramente convertido, você vive debaixo da graça. A lei, ela se cumpre em você. Amém? Então, o que acontece? Bom, pastor, se os mandamentos morais, elas vigoram até hoje, os decretos, então, Deuteronômio capítulo 7, verso 12 em diante, fala da consequência da obediência. Ou seja, as bênçãos da obediência aos mandamentos de Deus, eles vigoram até hoje. Vigoram na tua vida. E é aí que vai casar aquilo que eu falei no começo. Prosperidade, vida financeira, saúde. Então, se você está tendo uma vida que não é próspera, uma vida financeira falida, uma vida profissional falida, e uma vida de saúde medíocre, alguma coisa está errada. Algum decreto ou algum mandamento você não está cumprindo, ou a sua geração passada não cumpriu. E está reverberando em você. Se ligou? Pegou aí? Pegou no espírito esse daí? Isso vai fazer você acordar agora. Agora, quais são as bênçãos da obediência? Deuteronômio capítulo 7, verso 12 diz assim, ó. Lê comigo aí. As bênçãos da obediência, verso 12. Se vocês obedecerem a essas ordenanças é a mesma coisa que mandamento, as guardarem e as cumprirem, então o Senhor, o seu Deus, manterá com você a aliança e a bondade que prometeu sobre juramento aos seus antepassados. É uma promessa e um juramento de Deus para se cumprir na nossa vida. Ou seja, ela tem que se cumprir quando nós formos obedientes. Amém? Verso 13. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Ele abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, falando aqui de trabalho. Trabalho. Abençoará os seus filhos, os frutos da sua terra, o cereal, o vinho novo, o azeite, as crias da vaca, as das ovelhas, na terra que os seus antepassados jurou dar a vocês. Vocês serão mais abençoados do que qualquer outro povo. Guarda isso no seu coração agora. Se você obedecer, você vive debaixo da graça, você não é um falso cristão, você está cumprindo tudo aquilo que Deus ordenou. Você não está se desviando para a direita e nem para a esquerda. Você já renunciou, pediu perdão pelos pecados dos seus antepassados. Presta atenção. Você já renunciou, você se arrependeu dos seus pecados, você vai viver as bênçãos da obediência. Pastor, mas tem tanto cristão que não vive essas bênçãos. Por quê? Porque não acreditam. Sabem da lei, sabem dos mandamentos, sabem dos decretos, mas não enxergam. Acham que maldição não existe. Tudo se resolve na hora que você mergulha na piscina, que você é batizado.
Ah, você é batizado, você já está liberto de todos os demônios, você já está liberto de todas as maldições, você já está liberto de todas as coisas. Quem dera se fosse assim. Não existe nada automático no mundo espiritual. Se fosse assim, por que Daniel teve que confessar os pecados dos seus antepassados? Por que Daniel foi levado a exílio pela Babilônia? Por que Daniel teve que trabalhar na Babilônia para Nabucodonosor? E ele percebeu que por quê? Porque ele estava passando, porque ele e o seu povo estavam passando por aquela situação. Por causa dos seus antepassados que não obedeceram os mandamentos de Deus. E detalhe, Daniel, irmão, é Daniel, na cova dos leões, se lembra dele? Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego, na fornalha do fogo? Pois é, esses caras, eles passaram por essa situação. E Daniel orou. O Daniel orou, entrou em jejum. Sabe por que ele fez um jejum de 21 dias? Porque ele não entendia o porquê que ele estava passando por aquela situação. Quando ele fez o jejum, ele entendeu. Ele começou a entender. Ah, é por causa disso, então eu vou começar a confessar meus pecados. Senhor, peço perdão pelo meu bisavô, tataravô, pelos meus ancestrais que pecaram, que não cumpriram o seu mandamento, que foram idólatras, que se curvaram diante de outros deuses, que se curvaram diante de outras imagens, que se curvaram diante de outras pessoas, que adulteraram, se prostituíram. Daniel começou a confessar e a renunciar o pecado dos seus antepassados. E detalhe, Daniel era um homem que era mais inteligente do que qualquer outro ali no reinado de Nabucodonosor. Em tudo que ele fazia, ele se destacava, mas ele estava aprisionado. Então, o que eu quero dizer com isso? Você muitas vezes está aprisionado, você é cristão, você se batizou, e você está aprisionado e você não vê as bênçãos de Deus, porque simplesmente ou você ou seus antepassados pecaram, você não confessou, você não renunciou, e por isso você não está vivendo as bênçãos de Deus. Percebeu? Por isso que muitas vezes existem situações muito claras na sua vida. Por exemplo, pastor, minha vida financeira não vai para frente. Eu posso ganhar 30 mil reais, eu gasto 60. Pode ser um problema seu de gestão? Claro que pode ser um problema de gestão, onde você tem que corrigir isso. Mas muitas vezes você ganha 30 mil e simplesmente a sua casa começa a dar problema, seu carro, você bate o carro, e naquele mês, os 30 mil que você ganhou, que você achava que ia ser bênção, você teve que gastar com a casa, com o carro, e foi todo o salário. E todo mês é assim. No mês que você pensa que vai sobrar alguma coisa, tem alguém na tua casa que fica doente, algo na tua casa quebra. Já aconteceu isso com você? Coloca para mim aqui no chat aqui, se isso para você faz sentido. Se faz sentido para você, é porque existe alguma coisa na tua vida, no seu antepassado, que não cumpriu mandamentos ou decretos de Deus. Ou seja, cometeram pecado e não se arrependeram. Agora, se você já fez tudo isso, você vai começar a viver as bênçãos de Deus. E a Bíblia nos fala que nós seremos mais abençoados do que qualquer outro povo da terra. Dá para você ter noção que é isso? Essa palavra é para você hoje, trabalhador. Para você sempre entender que você pode não estar ganhando o salário que você queria, aquele salário astronômico. Mas se você está obedecendo a Deus, andando com Deus, servindo a Deus, vivendo Deus, as bênçãos de Deus estão na tua vida. Com esse salário que você está recebendo, é o salário que você vai ter casa, é o salário que você vai ter carro, é o salário que você vai poder ajudar pessoas, é o salário que vai poder abençoar a sua vida. E você vai falar assim, eu não sei como que eu consigo fazer tanta coisa com o salário que eu ganho. Só para vocês terem uma ideia.
Eu e a pastora, nós conhecemos pessoas que ganham muito bem. Queridos, muito bem. E detalhe, não é registrado, trabalha autônomo, ganha muito bem, mas na mesma proporção que ganha muito bem, parece que sempre tem alguma coisa errada. E a pessoa sempre tá em dívida. A pessoa sempre está reclamando, está faltando dinheiro, está faltando isso, está faltando aquilo. Vocês entenderam, queridos? Essa palavra é para você, trabalhador, trabalhadora, você, dona de casa que é trabalhadora, entender que você faz parte dessas pessoas que receberam essa promessa sob juramento aos nossos antepassados. Antepassados esses que serviram a Deus, que se curvaram diante de Deus, que não desobedeceram a Deus. E que está sobre você também, porque ela não foi abolida. Ela não foi abolida. Assim como os mandamentos não foi abolido, assim como os decretos não foi abolido das leis morais, as bênçãos também não. Mas também tem a questão do quê? Se as bênçãos também não foram abolidas, as maldições também não. As maldições também não. Porque o não cumprimento também vai gerar maldições. E aí é o que eu falo. O que você quer para a tua vida? Você quer que todas essas bênçãos que hoje você sabe, por A mais B, o pastor provou para mim, por A mais B, que a palavra de Deus, existem leis. Vou tornar a repetir, presta atenção. Existiu leis que se cumpriu. Ela tinha um tempo determinado. Ela se cumpriu. Outras leis, elas vão se cumprir até quando existir céus e terra. Elas vão estar em vigor. Existe alguma lei que foi abolida? Não. As leis, elas foram cumpridas, mas algumas delas não fazem sentido para nós hoje. Exemplo, as leis cerimoniais de oferta. Eu não preciso ir na igreja no domingo e levar um carneiro. Imagina você chegando na igreja lá, né? Vamos pegar aqui a irmã Jane, aqui, por exemplo. A irmã Jane e o irmão Kleber com um carneiro e o Kleber puxando um bode. Não faz sentido hoje. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz. Ele morreu na cruz, ele faz todo sentido para você, porque ele morreu na cruz e ele foi o Cordeiro que pagou pelo meu e pelo seu pecado. Amém? Então, por exemplo, essas leis, elas tiveram um tempo e se cumpriram. Elas não foram abolidas, elas foram cumpridas. Ok? Agora, existem leis, decretos e princípios bíblicos que elas vão permanecer enquanto existir céus e terra. Visto isso, se as leis morais, que nós estamos falando de mandamentos, obediência, elas não foram abolidas e elas estão em vigor enquanto Jesus não voltar, enquanto esse mundo não acabar, significa que as leis estão em vigor, que os decretos estão em vigor e que as bênçãos que acompanham a obediência desses mandamentos também estão em vigor. E por que muitos não recebem essa bênção? Porque você ou seus antepassados talvez não tenham cumprido os mandamentos, tenham desrespeitado as ordenanças de Deus, e por isso você está respondendo hoje na sua geração com maldições. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que passar por um processo de libertação, confessando os meus pecados, os pecados geracionais, me arrependendo, renunciando e não vivendo mais aquele pecado. Daí eu vou começar a viver as bênçãos
da obediência na minha vida. Amém? A irmã Jane está pensando aqui, imagina a irmã Jane com o carneiro embaixo do braço, o irmão Cleber puxando o bode, entrando na igreja lá, do pastor Dinho. Misericórdia, né? Ainda bem que não existe mais, né, irmãos? Jesus morreu na cruz por nós. E a bênção, ela está liberada sobre todos nós. E se você vive algo diferente do que a Bíblia está dizendo, é porque algo está errado. E você tem que procurar ajuda.